Nem toda maternidade começa com amor. E tá tudo bem a gente falar sobre isso. Oi, meu nome é Thalia, eu tenho 2 filhos, eu sou doula, sou técnica em enfermagem, sou educadora com foco em prevenção ao abuso e eu resolvi abrir esse canal para compartilhar um pouquinho das minhas experiências de outras mulheres e famílias com quais eu tive contato, com quais eu somei de alguma forma, para que você possa se conectar com a gente, você possa se inspirar, né, se há alguma coisa puder te ajudar e somar com a tua vida, e que você também possa compartilhar aqui as suas dores, as suas angústias, os seus medos, e que a gente possa crescer. Não estou aqui como especialista no assunto nem nada, estou aqui como uma mãe, como uma mulher que quer compartilhar, que acredita que falar faz bem, e trocar essa experiência uma da outra faz a gente se sentir mais humana, mais real, né? E tira a gente daquela ideia perfeita de que maternidade é flores, é tudo maravilhoso, ai, tô grávida, que amor, nunca senti isso na vida. Calma, também não é tudo isso, né? Então vamos trazer pra realidade, vamos conversar, papo de verdade e assuntos que as pessoas não têm coragem muitas vezes de dizer, porque admitir as nossas dores dói. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, admitir uma das maiores dores da minha vida, que foi ter a minha gestação não planejada. Eu queria começar dizendo que a minha gravidez não foi planejada, nem casada eu era, e isso gerou uma grande frustração dentro de mim, e por muitos anos eu lidei com isso, às vezes só deixando ali quieto, não toquei no assunto, só que eu fui percebendo ao longo dos anos que o fato de não resolver os conflitos, as frustrações, os medos, as inseguranças que foram geradas ali no momento em que eu descobri a minha gestação, isso estava afetando o meu relacionamento com a minha filha. E a minha filha, apesar de não ter sido planejada, ela foi amada, ela é amada e ela sempre foi muito desejada. Eu desejei ela a gestação inteira, em nenhum momento eu cogitei o aborto nem nada do tipo, então ela foi muito desejada, mas ela não estava no momento ideal que eu queria ter filhos. Então é mais ou menos essa situação. E o que essa frustração que eu senti, porque eu estava estudando na época, não era casada e tudo mais, o que eu senti? Que eu ia ter que parar, né, os meus sonhos, eu estava ali na construção dos meus sonhos de formação e tudo mais, então eu ia ter que parar. E eu ia ter que me dedicar a ela, porque eu também tinha um sonho. Sabe aquela escalinha assim do que você deseja pra tua vida? No começo da minha sempre foi estudar, eu sempre gostei muito de estudar e eu nunca parei de estudar. Então era estudar, era me formar, era me estabilizar financeiramente e depois ter filhos e constituir família, aquilo que a maioria das pessoas pensam, né? Que precisa primeiro de profissão, estabilidade para depois ter filhos. E simplesmente não aconteceu na minha ordem ser perfeita, né? Aconteceu antes, eu estava estudando e já tive filho. Então aquela frustração foi muito grande para mim. E por muitas vezes eu me sentia perdida e em conflito, porque eu não queria abrir mão dos meus estudos, eu não queria abrir mão da minha profissão, do que eu queria ser, mas eu também não queria abrir mão de ser mãe, de estar com ela, de ser presente na vida dela. Então eu passei anos nesse conflito, sabe? A minha profissão conflitando com a minha maternidade, e isso acarretou muitas coisas que eu posso entrar em mais detalhes, né? Mas o intuito do vídeo é dizer que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa admitir as nossas dores, as nossas frustrações no momento em que a gente está vivendo, no momento em que a gente está sentindo. Porque quando a gente pega tudo que está sentindo e guarda, aquilo não vai acabar, aquilo vai ficar guardado ali. E imagina uma panela de pressão, ela tá com a pressão toda contida ali. E no momento de estresse ou de alguma coisa que ela tiver uma válvulazinha de escape, aquela pressão vai sair. E aí vai ser um momento onde você vai explodir com teu filho, vai ser um momento onde você vai falar coisas que você não gostaria de falar, vai ser um momento que você vai repetir padrões que você jurou quando engravidou que nunca ia acontecer, né? Então a gente precisa falar sobre isso antes. E o que eu aprendi com a minha experiência e com a experiência de outras mulheres também, é que a gente esconde o que a gente sente com medo de que, se eu falar o que eu tô de fato sentindo, né, que eu não desejei essa gravidez, que eu não queria ser mãe agora, se eu falar isso,
O meu filho vai sentir essa rejeição. E aí eu queria entrar num assunto que ele é muito mais profundo. Você foi um filho que se sentiu amado por toda a sua vida? Ou em algum momento da sua vida você sentiu algum tipo de rejeição? Talvez não do pai e a mãe falando, né? Você não deveria ter nascido, algo do tipo assim que é mais pesado, né? Mas de alguma forma você se sentiu rejeitado? Ou melhor, você foi uma gestação planejada ou não? Se você foi uma gestação planejada, como foi a tua experiência? Como que foi a sua vida? Como que você cresceu? Você teve algum conflito nesse sentido assim de rejeição ou não? Comenta aqui para mim saber, para mim conhecer um pouquinho da tua história. E se você foi uma gestação não planejada, eu fui uma gestação não planejada. Como que foi para você crescer? Você escutou algum tipo de rejeição, alguma coisa assim, nesse sentido? Comenta aqui pra mim também. Por que eu tô entrando nesse assunto? Porque quando a gente coloca os pingos nos is e a gente não esconde aquilo que a gente sente, não tô falando que a gente tem que desabafar ali pro nosso filho, não estou falando isso. Porque eles não têm maturidade, né? São pequenininhos, não têm maturidade para entender. Mas o que eu tô falando? Nós precisamos conversar sobre isso, sim. Porque daí a nossa mente, ela começa a ter uma clareza do que está acontecendo. Não, espere, eu estou sentindo frustração. Por quê? Vou usar o meu exemplo, tá? Eu estou sentindo frustração. Por quê? É por causa do bebê? Não. Por que eu estou me sentindo frustrada? Porque eu tinha uma idealização de vida e não saiu do jeito que eu queria. Então é culpa do bebê? Não. É minha. Foi escolha minha ter feito a neném fora do casamento. Foi escolha minha ter feito ela naquele momento. Eu sabia como prevenir? Claro que eu sabia. Eu já era técnica em enfermagem, sabia como era feito os bebês. Mas não fiz. Ah, Thalia, mas foi ali... a gente só ficou junto uma noite e aconteceu. Tá bom? Mas você sabia como prevenir de acontecer? Sabia. Talvez lá as nossas avós, as nossas mães, talvez pudessem vir com essa conversa de que, eu não sabia, né, do método contracepcional, eu não sabia, talvez lá. E muito assim, depende do caso, porque tem muitas mulheres da geração da minha mãe, por exemplo, que já tinham acesso a essas informações, né? Então, assim, saber o risco, a gente sabia, mas pagou para ver o pato. Então, assim, a culpa é do bebê? Não, gente, a culpa não é do bebê. A culpa é nossa. Assumir isso, é minha culpa eu ter engravidado. Ok, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu sei que entra daí numa questão um pouco delicada, né? Abortar, não abortar, levar, não levar. E eu não vou entrar no mérito dessa questão, né? Eu vou focar ali no quesito de que não vamos abortar, vamos ter o bebê e agora o que fazer a partir de então. Porque às vezes acontece a gestação e nem é com uma pessoa que é seu parceiro de vida. Às vezes é alguém que você conheceu ali, aconteceu e pronto. Então, o que a gente faz com isso? Com essa frustração de, poxa, agora vai ter uma vida... meu cachorro vai ter uma vida dependendo de mim e eu nem tenho, tipo assim, previsão do que vai acontecer, planos para aquilo, como que eu vou lidar com tudo isso. Então, nomear, o que eu tô sentindo agora? Eu tô frustrada, porque, poxa, não era o que eu queria. Mas o que eu vou fazer nessa nova realidade, com essa nova situação? Por que é importante a gente nomear? Porque senão a gente vai ficar a vida toda com aquela conversa de, tipo assim, podia ter sido diferente. E se eu não tivesse feito, se eu não tivesse... Não escolher fazer algo é uma escolha, então a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Não, então, tô grávida, ok, eu vou ficar com o bebê, eu vou ter esse bebê. Ok, já escolhi. Se você for cristão, assim como eu tive muito conflito ali por ter gestação fora do casamento ser um pecado, então eu me senti muito mal, eu já me julgava, né, e já tinha esse peso muito grande. Hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo, mas antes eu tocava no assunto, eu chorava, porque eu me sentia assim esmagada pela vergonha e o peso do pecado, sabe? E aí depois de um tempo conversando, trazendo essa questão à tona, e não tô falando assim que você tem que sair falando com qualquer pessoa também não, tá? Ou você traz isso dentro de um local que é seguro para você desabafar, que seja ali numa terapia, ou se você não tiver condições, né, de fazer uma terapia, que seja com alguém próximo, em quem você confia, em quem você consegue, né, tem essa intimidade de conversar sobre os problemas e que vai te entender. Ou se você não tiver ninguém e você estiver precisando conversar também,
pode me colocar ali, ó, eu preciso conversar, que aí eu entro em contato com você, a gente pode conversar também, tá bom? Mas enfim, voltando, a gente precisa conversar sobre esse assunto porque quando a gente traz as nossas dores à tona, a gente consegue enxergar de uma visão mais ampla e a gente precisa tomar decisões e honrar as decisões que a gente toma. Não, eu decidi que eu vou ter o bebê, mas eu ter decidido que eu vou ter o bebê não quer dizer que a minha dor de frustração vai passar assim, não vai. Eu preciso continuar trabalhando com ela, eu preciso continuar lidando com ela. No meu caso ali, né, eu tive que parar de estudar para poder ter um neném. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu não vou conseguir fazer agora, mas também não é o fim do mundo se daqui 5, 6, 10 anos eu voltar a estudar. Porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu não vou... Nenhuma profissão, a gente estuda o período de faculdade e depois nunca mais estuda. Se você é um bom profissional e você quer continuar se desenvolvendo e se destacando, cara, você vai estudar a vida inteira. Então, você vai continuar se especializando, se buscando informações, trazendo o melhor. Então, assim, você vai estudar a vida toda, então não vai fazer diferença se você estudar agora ou se você parar 5 anos e estudar daqui 5 anos. Ou daqui 10, 2, 3, o ano que você achar que tá pronto, entendeu? E tá tudo bem. Thalia, eu não tenho profissão, eu vou precisar trabalhar. Ok. O que eu posso fazer? Eu tenho rede de apoio? Vamos conversar com a minha rede de apoio. Eu não tenho ninguém que pode cuidar de mim. Ok, o que você consegue contratar? Porque às vezes a rede de apoio não precisa ser familiares e amigos que pode te ajudar sem ter nenhum custo. Às vezes a nossa rede de apoio é contratada. Às vezes a rede de apoio é a creche que vai ficar ali o dia inteiro. E às vezes é do governo, você não vai precisar pagar. Isso já é sua rede de apoio. Às vezes é uma vizinha, alguém que você confia, que vai poder cuidar do seu bebê no período que você estiver trabalhando. Ela também vai ser sua rede de apoio. Às vezes é paga e tá tudo bem, entendeu? Então você colocar os pingos nos is, quero espirrar, e começar a organizar aquilo que tá acontecendo. Mas eu não tô me sentindo a melhor pessoa do mundo, porque eu não tô sentindo aquele amor, eu ainda tô lidando com muita dor, eu ainda tô lidando com a minha frustração, eu ainda tô lidando com sentimentos conflituosos dentro de mim. Ok, eu entendo e eu super, super, super te respeito por isso, porque se permitir viver o que você tá sentindo é algo difícil, não é algo fácil. Lidar com os nossos sentimentos é difícil, né? Não é tão simples assim. Mas se permita sentir, se permita resolver. Por quê? Para que você possa aproveitar também a sua gestação. Esse amor que as pessoas falam que sente durante a gestação, de tocar na barriga e não sei o que, ter aquela coisa, isso é algo que é construído. Não é algo que, ai meu Deus, já tô sentindo um neném aqui e já vou ficar. Não, é algo que é construído. Mas é importante você racionalizar o que está acontecendo para que você possa se resolver o mais rápido possível e aproveitar a tua gestação o mais rápido possível também, porque a gestação ela passa e é rápido. E eu conheci mulheres que viveram a gestação toda negando a gestação, e aí depois que o bebê já nasceu, cresceu, passou um tempo, elas chegaram e falaram assim para mim: eu não tenho lembranças nenhuma da minha gestação. E nem de quando meus bebês eram pequenos. Era tão difícil, eu estava tão sobrecarregada, eu estava tão mal, que eu não consigo me lembrar deles pequenos. Eu não consigo me lembrar deles nenenzinho, eu não consigo me lembrar de nenhum momento de prazer deles pequenos. E aí eu te pergunto, às vezes você escolhe manter a gestação, mas você vai viver a sua gestação, a sua maternidade, ou você vai sobreviver a ela? E sobreviver à maternidade é muito triste. A gente precisa viver a maternidade. Não é que viver é fácil. Viver a maternidade não é fácil. Não é contrário. Sobreviver é difícil e viver é fácil. Não. Mas é mais leve. Quando a gente escolhe viver, a gente escolhe estar presente, resolver os problemas e estar bem, se sentir bem naquilo também, para poder aproveitar as fases da gestação, as fases do bebê, para se sentir mais seguro durante o parto. E tudo que você vai vivenciar durante a sua gestação, você quer participar, cara? Tudo que você vai vivenciar durante a sua gestação, ela vai refletir no seu parto, ela vai refletir no seu pós-parto e na forma como você vai lidar com os primeiros anos de vida do seu filho. Por isso que eu trago essa questão. Vamos conversar sobre o assunto? Não vamos deixar de falar. Não precisa ser a minha gestação perfeita, não precisa. Mas vamos conversar sobre isso?
Me conta aqui embaixo como que foi essa experiência para você. O que te marcou, o que você, se tem algum arrependimento, alguma coisa que você faria diferente, comenta aqui para mim também, o que eu faria diferente na minha gestação. Se eu tivesse tido toda essa compreensão que hoje eu tenho, né, depois de ter apanhado bastante, eu teria me resolvido. De que forma? Eu teria ou buscado fazer terapia, ou falado mais do assunto, falado ali para as pessoas que estavam próximas a mim, como eu estava me sentindo, de que forma que aquilo estava me afetando. Eu teria colocado para fora aquilo que estava me deixando incomodada. Eu teria me permitido sentir, porque eu não me permiti, eu ocultei. Eu não queria parecer fraca, eu não queria parecer chorona, eu não queria parecer vulnerável e sensível naquele momento, porque eu já estava. E eu sou do tipo que eu choro. E eu não queria parecer assim para as pessoas, sabe? Então eu ocultei aquilo que estava dentro de mim e isso me trouxe consequências depois, sabe? Que hoje eu vejo que eu poderia ter levado com muito mais leveza, como eu fiz na minha segunda gestação, que também não foi planejado, mas é um assunto para um outro dia, e que me trouxe realmente mais leveza. Eu tive um parto mais leve, eu tive um parto onde eu senti prazer no meu parto, sabe? E se eu pudesse voltar atrás, eu teria me permitido, sabe? Viver aquilo, refletir, resolver aquelas coisas que estavam me angustiando naquela época, os meus medos, tudo que eu estava sentindo, eu teria me permitido sentir para que eu pudesse respirar, sabe? E viver mais a minha maternidade de forma mais leve. Então comenta aqui comigo a sua experiência e eu espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou abordar um pouquinho sobre o relato de parto e vou contar um pouquinho da minha história, como é que foi, as minhas dificuldades, os erros e os acertos também no meu primeiro parto, tá bom? Espero vocês lá, fiquem com Deus.